Olá amigos, meu nome é Wilson e esse é o canal O Pregador. No nosso canal estaremos compartilhando ideias de como criar uma mensagem poderosa, rica e inteligente. Vamos lá pessoal, eu vou colocar aqui uma figura e a gente vai começar a fazer uma associação de uma figura para outra. E baseado nessas figuras que eu vou colocar, nós iremos elaborar uma mensagem. Partindo dessa imagem aí, lembrando daquela passagem onde Jesus transforma a água em vinho, está lá no Evangelho de João, capítulo 2 em diante, nós vamos observar ali o primeiro milagre de Jesus. A água sendo transformada em vinho. E a gente vai ver a transformação desse ser humano baseada nessa nossa ideia que nós temos aqui de ilustrar o reino de Deus. Jesus transformou água em vinho e a gente quer ilustrar isso na vida de um ser humano. Então, basicamente, a primeira ideia seria pegar uma pessoa largado as traças, como é a foto que nós vemos aí do rapaz. E depois vamos associar essa imagem desse homem jogado às traças, um homem que está sem esperança, um homem que não tem um trabalho, um homem que vive à mercê da bebida, né? Que não tem um paradeiro na vida, né? Fica arrastando a cara no chão, comendo das coisas mais imundas desse mundo, vivendo desordenadamente uma vida num caos que ele mesmo criou. E a gente vai comparar a vida dele com a vida de um outro ser. E vamos ver o que há de tão igual entre esses dois seres. Vou colocar a segunda imagem e a partir dessa segunda imagem a gente vai começar a tirar conclusões. Pronto, está aí a segunda imagem. Quero que vocês pensem o que essa imagem tem a ver com a primeira. Tentem olhar para as duas imagens e associar não a aparência, mas a forma de viver que tem aquele homem que está largado e esse animal. O que essa lagarta tem a ver com aquele homem? Um ser humano, uma criatura divina. Então, a associação que nós podemos fazer em relação de um e outro é que os dois são desprezados. Ninguém quer-los por perto. Os dois estão jogados, raspando a cara no chão, comendo do pior que possa ter no chão. São dois seres que estão sem rumo. E olhando bem para a situação dos dois, a gente entende que na natureza, dentro da natureza, a lagarta ela tem a probabilidade muito grande de sair na frente do homem, porque mais cedo ou mais tarde ela vai entrar num casulo, ela vai dizer: chega dessa vida, eu não quero mais viver assim, eu não quero mais andar com a cara no chão, eu não quero mais ser rejeitado pelas pessoas por causa da minha aparência, eu não quero mais comer do pior que tem nessa terra. Dessa vez eu boto um ponto final na minha vida, eu tenho que mudar. Eu preciso de algo extraordinário para minha vida, pensaria a lagarta. E o que ela faz? Ela entra no processo de metamorfose, que pode ser o tema dessa mensagem. Metamorfose de Deus. A lagarta, ela desiste da vida comum que ela leva e entra numa metamorfose. A gente vai ver essa metamorfose agora, vai ter uma ideia de como isso vai funcionar na vida dela. Então veja pessoal, foi necessário para a lagarta abandonar a vida passada. Ela largou tudo para trás, largou as amigas delas que arrastavam a cara no chão. Ela abandonou os caminhos que ela tinha, que aliás eram caminhos sem direções, e se enclausulou dentro desse casulo. Então veja só, a atitude dela foi de largar o mundo e se fechar dentro de si para encontrar um novo ser. E o processo vai durar alguns meses, mas o processo após esses meses é uma nova criatura. Então vocês vão entender a mensagem, até onde a gente quer chegar com esse tema de metamorfose de Deus. Veja então agora o segundo processo. Tá aí pessoal. Então na nossa mensagem a gente se baseou num ser repugnante que não tinha objetivo nenhum na vida, estava jogado, não tinha um paradeiro sequer, comia a pior coisa da vida,
era desprezado por todos e ele decidiu ter uma nova vida. Estamos falando aí da lagarta. Uma nova vida. Ela entrou num casulo, se preparou e após ter saído do casulo, após ter completado o tempo de aprendizado, de transformação, o tempo de metamorfose, surge esse novo ser. Observe o ser transformado que surge após um período de pleno declínio de vida, onde ele estava vivendo uma vida totalmente em declínio. Olha o resultado dessa vida. Olha o que Deus fez nessa vida. Olha o que a natureza nos ensina com a mensagem. Nós vamos fazer isso agora de uma forma que é para jogar para a igreja. Né? Você usou o ponto de vista da natureza e agora você vai usar o ponto de vista humano dessa metamorfose, dessa transformação. Porque esse ser aí, que era uma lagarta outrora, ele foi transformado pelo poder de Deus, não tenha dúvida. A metamorfose é uma transformação divina, em que Deus pega um ser que estava em um estado e o transforma em outro ser, numa nova criatura, em um estado agora totalmente diferente. No momento ela arrastava a cara no chão, agora ela pode voar. No momento ela assustava e agora ela encanta. Ela agora voa, ela tem asas para voar. A vida dela mudou completamente. E é isso que a gente vai enfiar na cabeça daqueles que ainda não creem na salvação e na transformação feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então agora a gente vai partir agora para esse segundo ponto e vamos mostrar tudo isso baseado no que Deus quer fazer na vida do homem. Tá bom? Vamos lá. Então vamos lá. Olha aí. Lembra-se dele? Daquele homem que nós estamos comparando com a lagarta? A vida que ele levava? A cara no chão, comendo das piores coisas, sendo rejeitado pelas pessoas que o veem. Lembra dessa cena? Agora sim. Então agora a gente vai levá-lo a um estado em que ele procura um casulo. Tá aí. O casulo do homem é uma igreja. A gente está trazendo aqui um ato de comparação. A lagarta, um homem embriagado e abandonado. Um casulo, uma igreja. Então a gente começa a ver qual foi o local que a lagarta procurou para ser transformada. Ela se fechou dentro de um casulo. E o local que o homem precisa procurar para ser transformado? Uma igreja. E não tenha dúvida, queridos, ninguém consegue se transformar, ter uma vida melhor, se não tiver um casulo que se chama igreja. E aqui eu quero abrir um parênteses, tá? E deixar a cargo de cada um escolher a denominação na qual vai congregar, seja batista, wesleyana, presbiteriana, assembleia, seja metodista, seja adventista, isso não importa. Se a denominação, isso é o que menos importa. O que importa é que você está entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Ponto. É isso que você vai transmitir para os seus ouvintes. Então agora o homem, ele procurou um casulo e vai levar um processo. Ele vai aceitar Jesus? Sim. Ele vai receber de graça a salvação? Sim, automaticamente. Agora, há um processo dentro desse casulo também. Assim como a lagarta precisou de um processo, né, para poder largar as coisas ruins que ela carregava, o homem também. Ele vai ter que abandonar os seus vícios, os seus pensamentos, suas atitudes, e vai agora uma nova vida, uma transformação. E a gente vai seguindo os exemplos. Vamos lá. Então tá aí, pessoal. O que a gente estava querendo construir desde o princípio. Dois seres numa situação iguais. Jogado ao chão, desprezado, sem paradeiro, sendo repudiado por todos aqueles que o veem. Um dos seres, a borboleta, que no caso antes era uma lagarta, tomou uma decisão. A lagarta tomou uma decisão, entrou num casulo, abandonou os antigos caminhos
E no momento que ela arrastava a cara no chão, agora ela voa, ela encanta, ela embeleza a vida. E o homem, da mesma forma, que estava jogado, largado no chão, desprezado por todos, não era amado, hoje, uma nova figura, uma nova criatura. Não dá nem para reconhecer, né? Aquele homem jogado para esse homem agora que nós estamos vendo na imagem, totalmente saudável, bem vestido, um belo sorriso, uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa agora que é desejável e que encanta. Então esse é o tema da mensagem. É claro que você vai ter que construir mais coisas. Como eu disse, lá na Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, você vai ver que Jesus transformou a água em vinho, o primeiro milagre de Jesus. E às vezes as pessoas nem entendem porque o primeiro milagre de Jesus foi justamente transformar a água em vinho. Transformação. O primeiro milagre de Jesus é o milagre que Ele quer praticar na nossa vida para sempre. Transformar. Nada pode ter seguimento se não for transformado primeiro. E Jesus mostrou naquela festa um ato de transformação. Veja esse homem hoje e quem ele era antes. Veja aquela borboleta azul linda hoje e veja quem ela era antes. A transformação é a base de tudo. Eu espero que vocês tenham entendido o fio da meada e partir desse fio e alcançar uma estrutura para uma mensagem bem complexa, mas muito bem didática. Você vai longe com esses exemplos que foram citados aqui. As imagens podem ser usadas se você tiver data show na tua igreja. Se não tiver, basta você ter uma boa eloquência para poder transformar, né, a falta de imagem, mas com palavras você fazer as pessoas viajarem e enxergarem aquilo que você quer mostrar. Mas se você tiver um data show, ou se você tiver pelo menos, né, um slide, que é um pouco antigo, mas tem gente que ainda tem, você pode usar slide, que é muito interessante, que as pessoas acabam entrando melhor, mergulha na história. E você, com esse contexto, você vai citar um pouco daquela festa lá, das bodas de Caná. Você vai dizer mas a intenção de Jesus ali e mostrar com essas figuras ilustradas a intenção verdadeira de Jesus na nossa vida. A transformação, a base de tudo é a transformação. Tá bom, pessoal? Fica aí a dica, as imagens tá todas aí. Quem quiser pode copiar essas imagens do Google e fazer o mesmo, criar uma pregação que vai falar sobre transformações. Tá certo, pessoal? Então, fica aí a dica, até a próxima e nos encontraremos aqui no canal O Pregador.